olhos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus porque nós temos um Deus grande, todo-poderoso. Pode se assentar. Sente nesse momento, abrindo as tuas Bíblias aí. Vamos meditar um pouquinho no Salmo de número 125. Nós sabemos que o nosso Deus é poderoso, Ele é grande, Ele é acima de todas as coisas. Ele é o Senhor dos exércitos. Senhor poderoso na guerra. Deus que nos dá tua graça, misericórdia. E nesse momento, o Senhor vai falar conosco através da tua palavra. O Senhor Deus vai falar conosco. O Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus está aqui falando aos nossos corações. Glórias a Deus por isso. E Deus tem requerido, Deus tem falado conosco. Deus tem nos lembrado que a despeito de tantas adversidades, tantas coisas contrárias, tantos embates, né? Eu não sei como que você define isso, tantas pedradas, tantos buracos na estrada, tantas pontes quebradas que nós andamos passando, e nós muitas das vezes paramos para colocar pontes, para estruturar lugares para pessoas passarem, né? Quantas pessoas Deus tem colocado no nosso caminho para que nós pudéssemos estruturar, e muitas das vezes nós mesmos precisamos de nós mesmos para estruturar o nosso caminho, para poder colocar, desviar, né? E nós temos o nosso Deus Todo-Poderoso. O incomum dessa história para nós todos é que nós todos temos o Senhor Jesus como o nosso grande Senhor. Nós acabamos de cantar quão grande é o nosso Deus. Nós acabamos de louvar a Deus. Quando nós chorarmos, quando eu chorar, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo está ali para colher as nossas lágrimas. Os anjos do Senhor estão atentos à adoração desse lugar, porque essa missão que a gente sempre fala, e a palavra de Deus ela é clara quanto a isso, essa missão os anjos iriam fazer, os anjos poderiam fazer essa missão que nós temos, de adorar a Deus aqui, de buscarmos essas almas, mas o Senhor Deus, Ele nos chamou, nos nomeou, nos colocou aqui, nesse lugar específico, nesse tempo, para que nós pudéssemos estar fazendo essa obra. E nós somos privilegiados, porque Deus nos alcança. E nós temos um Deus todo-poderoso, nós temos um Deus maravilhoso, que a despeito de tantas adversidades, irmãos, quantas coisas nós temos passado por esses dias, quantas coisas nós passamos no ano que passou, quantas coisas, que final de ano difícil, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe até aqui. Por muitas das vezes que nós não tínhamos ponte para passar, o Senhor Jesus Cristo estava segurando as nossas mãos e nos fazendo caminhar por sobre a adversidade. Eu louvo a Deus porque eu estava na minha casa ontem. Relembrando muita coisa. Muita coisa que o Senhor me tirou. Muita coisa que o Senhor me protegeu. Muita coisa, irmãos. Eu louvo a Deus. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E eu falei, Deus, o que eu vou falar para a tua igreja amanhã, Jesus? O que eu vou falar, meu Pai? E o Espírito de Deus tocou no meu coração sobre esse salmo. Um salmo simples. Um salmo de fortalecimento. Um salmo que fala nos faz refletir, né, sobre encorajamento, na caminhada, na peregrinação. E nós como crentes, nós como cristãos que somos, a partir do momento em que nós colocamos a mão na nossa cruz, nós somos peregrinos,
Não adianta a gente ficar do lado da estrada e falar: essa estrada aí vai passar os fulano de tal, ciclano, vai passar aí carregando a cruz dele. E eu vou ficar de canto, segurando a minha cruz. Eu preciso caminhar também. Então esse salmo é um salmo de encorajamento. E Deus tem falado conosco por esses dias. Deus tem nos falado sempre, 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 em todas as coisas. Hoje de manhã, Deus falou poderosamente aqui. E Deus tem trazido, Deus tem nos feito lembrar que aquele que nos alistou, aquele que nos tirou de lá das trevas, aquele que tirou você de lá de trás daquele monturo, aquele que tirou você, que tirou a mim lá do charco de lodo, aquele que limpou os nossos pés, aquele que calçou os nossos pés com o evangelho da paz, aquele que mesmo quando nós erramos na nossa natureza, aquele Deus Todo-Poderoso que fala: filho, eu estou aqui, filho, eu estou aqui. Ele não chega para te acusar, ele chega para te dizer: eu estou aqui, eu sou um Deus Todo-Poderoso, eu sou grande. Quando nós cantamos aqui agora, quão grande é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus, como nós podemos mensurar? Não tem como. Por mais que nós olhamos, para uma estátua, para um monumento gigantesco, imaginemos: Deus deve ser dessa altura. Meus irmãos, Deus é muito maior, Ele trabalha além daquilo que nós imaginamos. Ele trabalha além daquilo que nós pensamos. Se nós pensamos que Deus pode trabalhar na nossa vida somente no ano de 2022, melhorando as situações que aconteceram em 2021, nós estamos redondamente enganados, porque Ele pode fazer muito mais. Ele é um Deus de gerações. A palavra dele nos fala que Ele alcança as nossas gerações. Se for preciso, Ele vai até 1000 gerações. 1000 gerações adiante. E Ele ainda visita para consertar aquilo que não foi feito lá atrás. Então, nosso Deus é um Deus grande. É um Deus a qual, nessa manhã, nesse salmo de número 125, Ele nos traz a reflexão de encorajamento para a caminhada cristã, perseverança na fé em Cristo Jesus. Esse é um culto de missões, mas existem momentos que quem já serviu o exército aqui sabe, quando você está no quartel treinando, é um momento que você tem de revigorar as forças, é o momento que você tem de realinhar, de limpar, aquela arma que você usa, o seu instrumento de trabalho. É o momento que você tem para alinhar, para que ele chegue lá fora e não estrague, chegue lá fora e não te decepcione. Então, esse é o momento de nós estarmos aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos trouxe nessa manhã aqui, por mais que nós já dissemos aqui. O Senhor estava falando comigo ontem sobre isso, falando: por mais que tantas adversidades, tanta coisa que eu te livrei, o Senhor falou comigo. O Espírito de Deus falou comigo: tanta coisa que eu te livrei que você nem sabe, você nem precisa saber, mas eu te livrei. Você está aqui hoje para a glória do nome do Senhor. E o Senhor fala isso para você nessa manhã. O Senhor quer te encorajar, o Senhor quer te trazer nessa manhã para que você coloque de lado as coisas que muitas das vezes nós não temos visto. Nós achamos que os montes de situações, as montanhas ao nosso redor vão nos sucumbir, mas não, o nosso Deus é maior do que isso. Ele pode remover as montanhas. E esse salmo ele tem por títulos a segurança daquele que confia em Deus, ele já começa falando da segurança daquele que confia, ou seja, a primeira condição, a primeira coisa que nós vamos aprender aqui sobre confiar. Confiar em quem? Em quê? Aonde que nós temos colocado a nossa confiança? Nós estamos aqui, nós temos colocado a nossa confiança no Senhor. O Senhor tem sido a nossa torre forte. O Senhor tem sido o nosso ajudador. O Senhor tem sido o nosso baluarte. Ele tem sido o nosso caminho para que nós possamos passar. Ele tem sido a ponte sobre as águas, sobre as muitas águas. E Ele tem sido, muitas das vezes para nós, sempre
Deus tem sido, através da tua palavra, a luz para abrir os nossos olhos. E nessa manhã, com bastante cuidado, eu quero falar um pouco sobre isso aqui, né? Sobre essa reflexão que nós precisamos. E esse é um momento que nós estamos aqui, aquartelados, né? Alguns irmãos não puderam estar, mas nós estamos aqui, nós já oramos, nós já intercedemos, nós já buscamos por eles. E a bênção do Senhor os vai alcançar, porque o nosso Deus é um Deus que Ele alcança até os de longe e os de perto. Esse salmo é o salmo de número 125, ele faz parte de 15 salmos chamados Cânticos de Degraus. Começa do salmo 120 ao 134. São 15 salmos que algumas pessoas, alguns historiadores também falam que esses salmos eram uma espécie para nós de a harpa cristã deles, que eles louvavam, né, no caminho de peregrinação, né, quando eles vinham peregrinando, a despeito deles estarem em outras nações, em outros lugares, mas sempre quando tinham as festas que ocorriam em Jerusalém, lá em Sião. Então, cada judeu, ele tinha a obrigação de comparecer diante do Senhor, né? De comparecer no templo, de comparecer no tabernáculo para adorar ao Senhor. Mesmo que ele estivesse em outras nações, ele vinha. E para que isso não fosse uma coisa maçante, que fosse natural, Deus coloca os lábios, o louvor. E nós trazendo para o nosso contexto, breve, fazendo aqui uma aspas, nós precisamos, irmãos, essa caminhada é difícil. A peregrinação subindo até Jerusalém, a nossa Sião celestial, essa caminhada é difícil, né? Tem momentos que a gente acha que está tudo beleza, nós até corremos, mas tem momentos que nós não conseguimos nem colocar os pés no chão. Tem momentos que nós não conseguimos nem calçar os sapatos, né? Então, como nós vamos caminhar? Aí nós lembramos do nosso Deus Todo-Poderoso. E Deus, através da história, nos ensina como os peregrinos vinham passando. E todas aquelas nações ao redor que viam, ali vai um judeu, ali vai um israelita, louvando ao Senhor. Porque o louvor estava nos lábios. A peregrinação era longa até chegar lá, mas o louvor estava nos lábios. A adoração, o cântico dos degraus estava nos lábios, fluindo. E isso nós trazemos para nós também, para que nós possamos fluir esse louvor nos nossos lábios, conforme nós vamos peregrinando. E conforme nós vamos falando aqui, nós vamos nos identificando com esse contexto da época, mas nós vamos trazer para o nosso contexto, para nós tirarmos essas lições que esse salmo, através dos outros, como os outros também, eles expressam sentimentos, eles expressam situações vividas pelo povo de Deus, situações vividas no passado, desde o Egito, né? O povo de Deus vem sido oprimido, né? E nós, como também peregrinos que somos, nós temos muitas das vezes sentimos a caminhada, nós sentimos nessa peregrinação alguns embates, algumas coisas que nós não estávamos esperando, e nos surpreende. Só que quando o louvor está nos lábios, quando o fruto dos nossos lábios, a adoração a Deus sai dos nossos lábios, o louvor ao Senhor, a caminhada, a peregrinação, ela vai fluindo, porque o Senhor vai conosco. Então esse salmo, ele faz parte desse grupo de 15 salmos que eles iam cantando até chegar em Sião, né? Sião era o monte onde Jerusalém estava instaurada lá em cima, né? A cidade de Davi. Então Sião era esse lugar, o Monte Santo de Sião. E nós sabemos, irmãos, que mesmo quando nós nos alistamos, quando nós continuamos, quando nós colocamos os nossos caminhos para caminhar com o Senhor, nós colocamos o Senhor como nosso Deus, como o nosso caminho. Nós sabemos que mesmo nessa caminhada, quando nós já decidimos estar com Jesus, decidimos aceitar a Jesus como nosso Salvador, nós sabemos que essa caminhada, ela vai ficar difícil.
né? Essa caminhada não vai ser fácil, né? No momento, os anjos cantam quando nós aceitamos a Jesus, há festa nos céus, só que é uma caminhada, uma peregrinação que nós estamos precisando caminhar. E no início da caminhada, nós precisamos sempre nos inteirar do que vai acontecer, do que pode acontecer. E nós temos o nosso Deus como nosso ajudador, e o nosso Deus nos deixou, através dos santos profetas, né, esses salmos, nos deixou a tua palavra, para que nós fôssemos guiados por essa palavra. E esse salmo, ele vai nos orientar como povo adquirido de Deus. Nós somos o Israel adquirido de Deus, através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Várias adversidades que no nosso contexto nós precisamos estar atento para não perdermos a nossa fé. Ou seja, nós vamos caminhar, nós somos crentes em Cristo Jesus, nós somos cristãos, mas nada vai impedir de um embate vir a você, de algo vir a te testar, a me testar, de algo vir a me colocar em xeque a minha fé, para que eu seja medido por aquilo, para que eu veja em que pé eu posso melhorar, o que eu posso melhorar dentro da palavra de Deus, o que eu posso melhorar diante da presença de Deus. Nós sabemos, o nosso Deus é poderoso, a batalha é difícil, as diretrizes Ele nos tem deixado, e como essas diretrizes nós temos aplicado no nosso dia a dia. Esse povo, eles vinham cantando louvores, subindo para Jerusalém, subindo, cantando, salmodiando. Eles vinham a despeito das circunstâncias, eles vinham cantando louvores nos seus lábios. E esse salmo, eu quero fazer a leitura nesse momento, do 1 ao 5, acompanhe comigo. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Versículo 4. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor. Com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Amém? Esses versículos do 1 ao 3, nós podemos marcar aqui como um tópico. Do 1 ao 3, esses versículos falam de promessas, falam de um Deus de promessas, o Deus Todo-Poderoso que nos fez promessas. E quando nós falamos de promessas, nós lembramos da aliança, nós olhando para as promessas que Deus fez, para N promessas que Deus fez para esse povo ao longo da história, são promessas direcionadas ao povo, né? Só que quando nós olhamos para esse texto, à época, nós entendemos que naquele momento, esse era o costume deles, subirem cantando, subirem louvando, subirem adorando. Eles podiam estar na Grécia, em outros países, mas eles vinham porque eles tinham um compromisso de estar em Sião. Eles não podiam perder a festa, não podiam perder a oportunidade de estar em Sião. Então, esses primeiros versículos, o salmista ele nos orienta, lembrando das promessas que Deus fez e lembrando do Deus das promessas. Então nós podemos tirar alguma lição aqui já para nós, para que nós possamos já começar a pensar o Deus que fez promessas para nós. Quais são as promessas de Deus na sua vida? Quais foram as promessas que Deus te fez lá no país onde você morava, no Brasil, em Portugal? Quais foram as promessas que Deus colocou nos seus ouvidos? Deus falou nitidamente com você, Deus apontou e te disse que faria, e Ele vai fazer. Então, esse Deus que nós cremos, do versículo 1 ao 3, mesmo com essas promessas, como nós já dissemos, nós vamos sofrer embates. Nós temos a promessa de vida eterna, promessa de salvação,
Porém, nós precisamos buscar essa salvação. Nós sabemos que não vai ser fácil, não é tomado à força, não é por força nem por violência, mas pelo poder de Deus. E nós precisamos entender esse Deus, entender quais as promessas de Deus para nós. E nesses versículos, no versículo 4 também fala sobre oração, sobre comunhão, sobre relacionamento com Deus, né? No versículo 4 ele vai falar esse Deus, a comunhão que você tem com o Deus das promessas, com o Deus que te fez promessas. E no versículo 5, o cuidado, para que nós possamos ter o cuidado, vigiando, cuidando daquilo que esse Deus de promessas fez em nossa vida, do que Ele tem feito, do que Ele vai fazer nas nossas vidas, para que nós vigiemos, para que nós não venhamos a perder, a ceder diante das adversidades. Adversidades vão acontecer, elas vão vir a te fazer ceder, coisas vão acontecer para te tirar, mas o que você pode fazer para que isso seja sanado, para que isso seja fortificado, tapado essas brechas? Então esse salmo ele vem nos orientar nesse sentido. E todo crente ele vai sofrer um embate, né? A partir do momento que você aceita Jesus, né? Não adianta alguém chegar e falar vai ser fácil. Agora você vai andar por cima da carne seca, né? Como diz no Brasil. Mas não é fácil, né? As lutas vão dobrar, as lutas vão afetar, as coisas vão afetar. Se não te afetar, vai afetar quem está do seu lado. As coisas vão afetar o seu ambiente, né? O seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de vivência, a sua escola. As coisas vão afetar tudo aquilo que vem a trazer para você peso. Então, nesse versículo 5, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o cuidado de vigiar, para não perder essa esperança, né? A esperança que todo crente tem, que é de estar com Cristo Jesus. Amém? Confiar em Deus, né? O salmista começa falando: os que confiam no Senhor. Como? Confiar em quem? Confiar em quê? Por quê? Confiar em Deus é ser cuidado pela sua palavra. Nós cuidamos, o nosso Deus cuida de nós a partir da sua palavra, que Ele nos deixou a tua palavra para que nós pudéssemos tê-la como regra de fé e prática, como vida cristã, viver a vida através da palavra, confiar, basear a nossa vida, as nossas decisões dentro daquilo que o Senhor deixou para nós. Por mais que seja difícil, pastor, eu não consigo ler, não consigo parar a fazer a minha devocional, eu não tenho um tempo para poder fazer a minha devocional, para poder parar de manhã e ler, para poder conhecer mais esse Deus. Nós não podemos, nós não precisamos, nós não devemos nos orientar através só daquilo que nós escutamos. Nós precisamos buscar entendimento, né? Nós precisamos buscar aquilo que Deus deixou para nós. Nós sabemos que Deus tem levantado pessoas, tem levantado homens sérios dentro da palavra, pessoas que entendem que tem que buscar, pessoas que entendem que tem que buscar mais e mais o entendimento para ajudar a outros. São essas pessoas, nossos pastores, pessoas que nos orientam na vida cristã, nos ajudam conforme a caminhada, pela experiência, pela vivência dentro da palavra. Então nós precisamos buscar essa palavra, e nós temos essa palavra como a nossa base. A palavra de Deus é a nossa base, por isso nós confiamos no Senhor, nós confiamos nele porque ele nos deixou uma base para nós estabelecermos a nossa casa, para nós estabelecermos a nossa vida cristã, que é difícil essa caminhada, mas só que quando nós estivermos baseados na palavra do Senhor, nos preceitos, nos princípios que o Senhor deixou para nós, aos poucos nós vamos caminhando e nós vamos peregrinando por essa vida, até chegarmos nos céus, na nossa mansão celestial. O versículo 1, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião. Aqui temos uma promessa, serão como o monte Sião, né? Para os judeus, quando eles vinham chegando, eles olhavam
eles viam o Monte Sião majestoso, né? O Monte Sião, a cidade lá em cima, além da cidade estar lá sobre o monte, ela estava murada, né? Estava bem cercada, estava bem vigiada. E além dela estar lá no monte, tinham sentinelas vigiando aquela cidade. Então, irmãos, a nossa confiança em Deus, eles tinham essa confiança, eles entendiam, porque como eles viam a majestade daquela cidade, naquele local, naquele monte, jamais vai ser abalada. Então nós precisamos confiar em Deus como nós estivéssemos no Monte Sião, estabelecidos ali, nós estivéssemos ali plantados, nós estivéssemos ali estabelecidos, formados naquele lugar. Então o salmista fala: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião. Ele não se abala, mas permanece para sempre. Ou seja, nós somos como o Monte Sião, se nós estivermos confiados, firmados no Senhor. Mas nós, como nós já dissemos, na nossa vida cristã, às vezes tem embates, nós não vamos ser abalados, mas nada vai impedir de algumas coisas, de alguns embates, né, virem tentar nos tirar a nossa fé, virem tentar tirar o nosso foco daquilo que nós temos colocado, firmado nos caminhos do Senhor. E nosso foco, estando em Cristo, nós não vamos ser abalados. Por quê? Nós confiamos na palavra do Senhor. Nós temos a palavra do Senhor como nossa regra de fé e prática. Nós temos a palavra do Senhor como nosso alicerce. Nós temos colocado os nossos pés dentro da palavra do Senhor, em cima daquilo que o Senhor deixou para nós, para que nós pudéssemos estar alicerçados dentro dessa palavra. O crente está firme, ele não se abala, né? Já ouvimos alguns hinos que falam do crente a palmeira, né? Que o vento vem, balança, mas ele não se quebra. Porém, a sua raiz, a sua firmeza, esse primeiro versículo fala de firmeza, está estabelecido. Onde estão as suas raízes? Onde você tem colocado as suas raízes? Onde está a raiz da palmeira? A raiz da palmeira, ela é o seguinte: ela tem os ramos, mas ela tem uma que vem pelo centro dela, ela sai direto do caule e ela procura um lugar para se estabelecer. Uma raiz bem grossa, que seria a matriz, ela se estabelece lá embaixo, o mais profundo que ela pode ir. Ela segura lá e as outras raízes vão procurando o manancial. Então, essa raiz, além dela buscar o manancial, ela busca firmeza. Onde você tem colocado a sua firmeza? Nós temos tido vários embates, né, com essa pandemia, né? Nós temos olhado as circunstâncias. Eu não falo você, mas nós, eu também. Quantas vezes nessas situações, quando começou isso tudo, parei para olhar as circunstâncias, mas Deus, em tempo aceitável, Ele nos trouxe à nossa mente, Ele tem nos mostrado que o crente, ele vive pela fé, o crente, ele vive da palavra, o crente, ele vive firmado da palavra. E esse primeiro versículo fala de firmeza. Onde estão os nossos pés? Para que nós possamos confiar no Senhor, para que nós possamos ser como o Monte Sião, que não se abala. Nós precisamos estar confiando no Senhor, no Deus dessa palavra, para que nós possamos estar firmados dentro da tua palavra. Jesus é o verbo vivo. Em João 1,14 fala que Ele é o verbo vivo, Ele veio para nós, cheio de graça e verdade. Essa verdade santa, essa verdade a qual nós temos firmado, é a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Efésios 6 fala do crente estar equipado com toda a armadura, né? Fala para ele ter toda a armadura, o capacete. Mas no versículo 14, especificamente, ele fala: estáis firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça. Não adianta eu estar todo equipado, com munição, com água no cantil, com o capacete, mas se eu não estiver cingido pela verdade,
se não estiver coberto, se não estiver cercado, como Jerusalém era cercada pelos montes, como ela era cercada pelos muros, protegida pela palavra, nós trazemos para nós, para o nosso contexto. Se nós não estivermos protegidos pela palavra, nós não vamos conseguir confiar no Senhor. Nós seremos abalados no primeiro embate que vier. No primeiro embate que vier, seremos abalados. Por quê? Porque a nossa confiança, a nossa firmeza, como diz nesse primeiro versículo, não está no Senhor. Mas nós precisamos, como cristãos, precisamos nos alertar, precisamos nos atentar. Nessa manhã o Senhor tem requerido, tem falado para nós a respeito de estarmos nos reavivando, nos reanimando no Senhor, entendendo que o nosso Senhor, Ele está conosco. Nós precisamos continuar olhando para a batalha, precisamos continuar com os olhos na seara, precisamos continuar com os olhos no Senhor, porque a batalha vai ser difícil, ela não vai ser fácil, ela não tem sido fácil, mas o Senhor dos exércitos está na frente. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e Ele está na frente dessa batalha. O nosso general é o Senhor, Ele é o verbo vivo que veio cheio de graça e de verdade, e a sua verdade está na tua palavra. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, precisamos ter ter esse pensamento. Precisamos de alinhar os nossos pensamentos. Muitas coisas não acontecem conforme nós queremos, mas quando nós estamos firmados na palavra de Deus, firmados no Senhor, assim o Senhor vai fazer. E no tempo de Deus, tudo há de se acertar. Glórias a Deus. O versículo 2, ele fala de proteção. Versículo 2: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para todo sempre. Glórias a Deus. O Senhor está em volta do seu povo, como os montes estão à roda de Jerusalém. Irmãos, sermos protegidos pelo Senhor é um privilégio. Nós podemos, mesmo sendo afetados por esses embates, por essas coisas que têm acontecido, a mídia tem bombardeado ferozmente a nossa mente, a mídia tem tentado atrapalhar o povo de caminhar, tem tirado o ânimo da comunidade, tem tirado o ânimo de muitos cristãos. Mas só que nós sabemos que quando nós estamos firmados na palavra, a proteção de Deus está sobre nós. Lembra das promessas de Deus na sua vida? Aquele Deus que fez promessas, o Deus que fez as promessas na sua vida, Ele é fiel. Quando você está firmado nele, quando a sua confiança está no Senhor, quando você tem a proteção divina na tua casa, você tem a proteção divina na sua vida, você tem a proteção divina nos seus negócios, você tem a proteção divina em tudo que você tocar, a sua família estará protegida, como os montes estão à roda de Jerusalém, desde agora e para sempre. Quando a palavra de Deus fala para sempre, não é só no momento, não foi só no ano de 2021 que Deus me protegeu, não foi nessa caminhada aí de 40 e tal anos que eu tenho que Deus me protegeu. Deus vai te caminhar, Deus vai te proteger para sempre. Esse para sempre é até você chegar lá em Sião, como os peregrinos vinham caminhando até chegar em Sião, louvando, cantando, peregrinando pela cidade, até chegar lá em Sião. A nossa caminhada é o mesmo sentido, é a mesma caminhada. Nós precisamos continuar caminhando até chegar em Sião, e nós vamos chegar em Sião louvando, glorificando a Deus, sendo protegidos por Deus, sendo guardados, firmados na palavra que é Cristo, guardados debaixo das potentes mãos do Senhor, guardando o nosso entendimento de toda e qualquer seta maligna, tudo aquilo que algo pode vir atrapalhar a sua mente, mas a palavra do Senhor, ela não há de mudar. Tudo há de passar, mas a palavra do Senhor não passa. A palavra do Senhor nos mantém firme, e a sua verdade será o seu escudo e broquel, como diz o Salmo 91, no versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiará. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Glórias a Deus. Ele te cobrirá.
Ele te protegerá como as asas, com as suas asas, e Ele vai te colocar debaixo das suas penas, debaixo das suas asas, Ele te confiará. A sua verdade será essa proteção. Irmãos, nós precisamos estar alicerçados, confiar em Deus. Nós precisamos estar protegidos pela palavra de Deus. E a palavra de Deus tem sido entregue a nós. E nós, muitas das vezes, não temos conseguido um tempinho para parar e meditar na palavra. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu comecei a entender muita coisa, comecei a vivenciar muita coisa dentro do Evangelho, muitas coisas que eu não entendia. E eu comecei a entender e vi que isso estava me ajudando na vida espiritual. E uma das coisas que tem me ajudado, graças a Deus, por alguns dias, por esses dias, e eu quero que eu mantenha isso, é a minha devocional com Deus. Tirar um tempo de manhã, ler a palavra, tirar um tempo de manhã, orar, tirar um tempo de manhã, agradecer a Deus, pedir a Deus que guarde os meus caminhos, pedir a Deus que guarde o meu irmão, pedir a Deus que guarde o nosso carro que vai para o trabalho, pedir a Deus que nos dê oportunidade de alguém chegar diante de nós para nós falarmos da palavra, para nós entregarmos a palavra de Deus. E nós, nesse culto de missões, nós nos conscientizando desses passos que nós precisamos ter, que o salmista, ele relata aqui que os judeus, os israelitas, eles praticavam, isso acontecia quando eles confiavam no Senhor. Eles eram como o Monte Sião, não se abalavam, eles tinham a proteção de Deus, né? O Senhor estava ao redor deles, como os montes estavam ao redor de Jerusalém, para todo sempre. Então, irmãos, nós precisamos reter isso para nós, reter essas lições para nós. A palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos justifica, a palavra de Deus nos estrutura, ela nos limpa, ela nos dá diretrizes e ela nos dá o caminho a seguir. Glórias a Deus. O versículo de número 3, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Porque o cetro da impiedade, ou seja, muitas das vezes nós estamos ali sendo oprimidos por coisas que não estão no nosso domínio, né? Os próprios israelitas, se você ler o livro de Reis e Crônicas, lá vão dizer de reis que andaram segundo os caminhos do Senhor. Esse rei fez o que era reto aos caminhos do Senhor, mas também existem reis lá que fizeram coisas que não eram os caminhos do Senhor. Então isso quer dizer o quê? Que eles estavam sob o cetro da impiedade de alguém. Ou seja, aquele rei era instituído, mas ele não andava conforme Deus assim queria que o povo caminhasse. Mas mesmo você cristão, mesmo nós crentes, buscando a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, por mais que tenha o cetro da impiedade sobre as nossas vidas, sobre o nosso caminhar, nós continuamos caminhando, porque o Senhor há de nos sustentar, para que nós não venhamos a estender as nossas mãos ao cetro da impiedade, ou seja, para que nós não venhamos a ceder. Porque quando o crente precisa estender a mão ao cetro de impiedade, precisa estender a mão às coisas ímpias, é porque ele já não confia mais no Senhor. É porque ele já perdeu a confiança em Deus nessa caminhada, na peregrinação. Então, a palavra de Deus nos ensina nessa manhã, porque o cetro da impiedade não permanecerá, ele não há de permanecer. O tempo de Deus para que isso aconteça, o tempo de Deus para que esse embate, essas coisas que vêm nos afetando, que vêm atrapalhando a nossa caminhada, esse tempo é contado. Por mais que nós achamos que isso não vai passar, porque o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. O nosso Deus, ele está na frente.
nada pode tirar a sua fé, nada pode chegar ao ponto de tirar os seus olhos da fé, de tirar os seus olhos do Deus em quem você colocou a sua confiança. O cetro da impiedade não há de prevalecer, o cetro da impiedade não há de tirar o seu foco naquilo que você tem colocado o seu foco em Deus. A partir do momento que nós confiamos no Senhor, que nós colocamos a nossa confiança nele, a partir do momento que nós temos a proteção do Senhor, nada pode impedir a nossa adoração. Glórias a Deus. Nós entendemos assim, a palavra de Deus nos ensina dessa forma, porque quantos reis passaram ali? Quando não era de situações de reis trazendo a nação sobre aquele jugo, eram as nações vizinhas que afetavam, tentavam minar a paz dentro do arraial de Israel. E se você trazer para o seu contexto hoje, não é diferente. Não é diferente. Não é diferente. Quantas pessoas, muitas das vezes, quantas situações vêm para tentar te atrapalhar, te fazer tropeçar. Quando não é o cetro da impiedade, quando não é alguém acima de você, alguém que está fora do seu domínio. São situações que têm sido colocadas diante de você. Mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Aleluia, nós faremos menção do nome de Jesus. A nossa confiança está posta na palavra de Deus. Os nossos pés estão arraigados na palavra de Deus. Não importa o que vão dizer, não importa o que as situações têm sido colocadas diante de você, não importa se o médico chegou para você e falou, é até aqui. Mas Deus ainda não deu a última palavra. Deus ainda não deu a última palavra. O Deus que você serve, Ele é fiel para te fazer saltar além daquilo que as pessoas colocam diante de você, diante daquilo que os seus olhos veem. Isso aqui vai só até mais um ano. Mas não, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo é Cronos. O tempo de Deus é Kairos. Deus, Ele trabalha na eternidade. Por mais que aquele problema que estava lá, quantas das vezes, uma irmã que a gente fez amizade aqui, e a gente era do grupo coral. Deus é fiel, irmãos. Irmã, tá tudo bem lá? Ah, pastor, irmão, não tá bom não. Essa situação assim, no andar de baixo, tá difícil. Não, mas vai passar. Não vai passar não. Vai passar, minha irmã. Não vai passar não, irmão. Eu não vejo situação. E hoje? Aleluia. Glórias a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. A palavra do servo, do justo, do servo de Deus, as promessas de Deus aqui, é para aqueles que não estendem a sua mão em piedade. Quando você não estende a sua mão em piedade, você bate o pé. Quando você confia no Senhor, você sabe que o Senhor está na situação. Quando você confia no Senhor, quando o Senhor é o seu alicerce dentro da tua palavra, quando você fala com Deus, você entrega, descansa. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E as coisas passam, mas as palavras de Deus não hão de passar. E glórias a Deus, porque a vitória chegou. A vitória chegou e nós podemos glorificar a Deus de pé. Nós podemos glorificar a Deus com as mãos estendidas e falar: o Senhor é o nosso ajudador. O Senhor tem sido o nosso baluarte. O Senhor tem sido a nossa estrada a caminhar. O Senhor tem sido o nosso louvor. Nos frutos dos nossos lábios tem fluído para o Senhor. Glorificamos a Deus, porque por mais que o cetro de impiedade esteja sobre a sorte do justo, ele não há de permanecer, porque o nosso Deus, ele é eterno. Se nós continuarmos confiantes, firmes, nós continuarmos no caminho do Senhor, isso há de permanecer diante de Deus. 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel e não permite tentação acima do que podeis suportar. E ainda antes, com a tentação, Ele produz o escape. Glórias a Deus. O nosso Deus é assim. Além dele te permitir passar por algumas coisas, para o teu crescimento como crente, como cristão, na tua vida cristã,
Por mais que você não esteja vendo o fim da estrada, por mais que você não esteja vendo a luz lá no fim do túnel, né? Como muitos dizem, mas a luz, ela está lá. Nós louvamos e glorificamos a Deus, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ele não permite nós passarmos além daquilo que nós temos que passar. E além disso, Ele ainda produz para nós o escape no momento certo. Nós precisamos louvar, glorificar a Deus, bendizer o nome do Senhor, porque o Senhor tem nos dado, irmãos, até aqui, o Senhor tem nos dado escape, até aqui o Senhor tem nos protegido. Por mais que as tentações, as adversidades vão vindo, de lado que você nem espera, coisas vêm vindo, vêm fluindo, você fala, isso não estava aqui. Mas o nosso Deus, a partir do momento que nós colocamos nas mãos do nosso Deus, Ele assim há de nos dar o escape, Ele há de nos dar a nossa vitória nas nossas mãos. Nós precisamos esperar, nós precisamos aguardar o tempo de Deus. E no versículo 4, faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Esse ponto fala de oração. Ó Senhor, faze bem. É de suma importância, irmãos, que nós entendamos que nós precisamos ter esse contato com o nosso Deus, essa intimidade com Deus. Nós precisamos ter esse contato com o nosso Deus, com o Deus que nos fez promessas, com o Deus que nos deu as promessas, com o Deus que nos sustentou, que tem sido a nossa proteção, tem sido a nossa torre forte. Nós precisamos ter intimidade com o nosso Deus, dentro da oração, dentro da meditação da palavra. Nós precisamos continuar buscando essa comunhão, esse relacionamento íntimo para com Deus, porque Ele foi poderoso para nos fazer as promessas, Ele é poderoso para nos sustentar e Ele é poderoso para ouvir a nossa voz quando nós clamamos. A oração do justo, ela pode muito nos seus efeitos, né? O Senhor não permite que os bons, os retos de coração, como fala aqui nesses versículos, os bons e aos que são retos de coração, aqueles que não estenderam as suas mãos à iniquidade, venham a ceder, venham a vacilar. Essa oração é essa: Senhor, toma nas tuas mãos os bons, os que são retos de coração, para que eles não venham a ceder, Jesus. Nós estivemos aqui orando aqui mais cedo, nós oramos pelos nossos pastores, nós oramos pelos irmãos que estão em casa, afetados por alguma coisa que você mesmo, eu não podemos saber, mas nós achamos que é coisas da saúde, mas com isso muitos embates na mente vêm acontecendo. Nós temos aprendido aqui, nós temos entendido que nesses dias o inimigo tem trabalhado na mente, tem tentado trabalhar na mente das pessoas, e com um momento de fraqueza, ele aproveita para entrar, ele aproveita para ver que não tem um sentinela na cidade, e entra pelaquela fresta, e ele vai tentando minar. Só que a oração do justo é essa: ó Senhor, faze bem, ó Deus, faz o bem, ó Deus querido, para aqueles, ó Deus, que continuam, ó Deus querido, caminhando. Eles estão, ó Deus querido, acamados, adoentados em casa. Meu Deus querido, alguma coisa os está afetando, ó Deus querido, a mente, o lar. Mas, ó Deus querido, Ele é teu servo. Visita a casa dele, Jesus. Pai Santo, toma nas tuas mãos as agruras do teu servo. Meu Deus querido, faz o bem, ó Senhor. Aqueles que estão lá, ó Deus querido, e são retos de coração, mas eles não estão aqui. Mas nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor faze o bem. Essa é a oração do justo. Essa é a oração do justo, que pode muito nos seus efeitos. Por isso nós precisamos estar em comunhão, orando, clamando. Olha para o lado, aquele irmão que não está aí, clama por ele, intercede por ele. Poxa, tem 3 dias, 4 que o irmão fulano não vem. Ora por ele, intercede a Deus pela vida dele. Procura saber o que está acontecendo. O irmão quer ajuda em oração. O irmão quer ajuda, o irmão está precisando de alguma coisa. Nós precisamos trabalhar em comunhão, em unidade, continuar. Nós precisamos continuar fazendo isso, porque a caminhada é difícil. Se hoje você está em pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Se hoje eu estou de pé, cuido para que não caia e busco ajudar aqueles que estão precisando.
Nós precisamos, irmãos, que a palavra de Deus ela entre nos nossos corações como faca, ela entre nos nossos corações como flecha, para nos trazer desafio, para que nós possamos entender que a palavra de Deus ela é verdadeira e ela é eficaz. Amém? Precisamos sempre, irmãos, orar por aqueles. Nós não sabemos. Às vezes tem 1 ano, 2, que uma pessoa não vem à igreja. Mas você precisa saber, precisa buscar, interceder. Sabe por quê? A oração, ela pode ter seus efeitos. E o nosso Deus, ele trabalha na eternidade. O nosso Deus não é um Deus de minutos, de 1 hora, 2 horas. Ah, Deus, faz essa bênção para a vida do irmão daqui 1 hora. Deus é que sabe. O tempo é de Deus. O tempo é do Senhor. Precisamos entregar isso nos caminhos dele. Versículo 5. Esse é o versículo final. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos. Esses aqui, irmãos, são aqueles que não perseveraram. São aqueles que, infelizmente, mesmo a situação estando diante deles, a situação estando pronta diante deles, eles estenderam as suas mãos à iniquidade. Eles resolveram andar por caminhos escusos, caminhos que levam à morte espiritual, caminhos que levam aquelas pessoas para o abismo. E muitos, irmãos, muitos têm estendido a mão à impiedade, têm estendido a mão à iniquidade, sabendo que vai morrer, sabendo que vai perder a sua salvação, sabendo que o final é morte, mas muitos têm estendido a sua mão e perdido a salvação por pouco. Oh Deus, perdido a salvação por muito pouco, por coisas supérfluas, coisas que vêm de momento. Só que nós precisamos entender, como nós falamos, esse salmo era um salmo que nos revigora, é um salmo que nos traz um reavivamento, que nos traz um impulso para nós continuarmos a caminhada. Mas esse versículo aqui, junto com o versículo 4, que nos fala da oração, nós precisamos, irmãos, entender que nós precisamos vigiar, para que essas agruras da vida, para que essas batalhas não venham nos fazer cair. Porque para que nós não venhamos estender a nossa mão à iniquidade, estender as nossas mãos às coisas imundas, para que as coisas venham encurtar o tempo a acontecer nas nossas vidas. Aqueles que não perseveraram, não viveram dentro da palavra de Deus, enfrentarão o juízo de Deus. A palavra de Deus é clara, é clara. Ouvi-te em tempo aceitável, eis aqui o tempo da salvação, é hoje, é já. A salvação é hoje. Nós precisamos conquistar a salvação em Cristo Jesus hoje. Nós não podemos deixar para amanhã. Nós não podemos deixar para acontecer algo na minha vida que vai me dar um sinal. A salvação é hoje. O dia é hoje. O juízo de Deus está batendo as portas. O Senhor Jesus Cristo está voltando. E essas pessoas aqui serão levadas ao juízo. Como diz aqui a palavra de Deus, levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade. E a palavra de Deus é bem clara. É bem clara. Aqueles que praticam iniquidade, que praticam a maldade, serão lançados no lago de fogo. Irmão, nós precisamos pegar essa palavra e colocar nos nossos corações, rever os nossos corações, examinar a nossa vida, examinar a nossa caminhada, a nossa peregrinação. Muitos momentos da peregrinação serão de paz, alegria, rosas, mas serão momentos também de tristeza. Haverá momentos que você vai caminhar sozinho, haverá momentos que você vai ter que interceder, você vai ter que clamar e o Senhor vai estar só te ouvindo. Você vai chegar e vai falar, como aconteceu comigo: o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não me ouve mais. O que está acontecendo comigo? Onde que eu errei, Senhor? Onde que eu preciso acertar? Para que essa palavra entre nos nossos corações e nós não venhamos a enfrentar o juízo de Deus. Essa palavra é para crente, essa palavra é para nós podermos entender que tudo um dia haverá juízo. O grande juízo do Senhor, o grande dia do Senhor vem.
E nós não poderemos fugir, nós não poderemos dizer que não fomos avisados, não poderemos dizer que nós não deu tempo de ler na palavra de Deus. Eu não cheguei na parte do Apocalipse, Pai, me perdoa. Não, você teve tempo sim, e naquele grande dia, quando o Senhor chamar, você vai ter que estar diante dele. Romanos 14:11, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Daquele grande dia, todo joelho vai ter que se confessar diante de Deus. Não vai ter tempo para você se arrepender lá naquela hora. O tempo é hoje. O tempo de arrependimento para mim é agora. Para eu rever os meus conceitos é agora. A palavra de Deus tem sido colocada nos nossos lábios, nos nossos corações. Nós temos que colocar a palavra de Deus na nossa vida, para que nós não venhamos a vacilar, não venhamos a perder a nossa fé em Cristo Jesus, não venhamos perder o penhor da nossa salvação, e nós não venhamos ser achados como aqueles que o Senhor vai os levar, aqueles que obram a maldade, aqueles que estarão do lado esquerdo de Cristo. Do lado direito estarão: vinde benditos de meu Pai, receber a terra que eu vos tenho por herança, receber a terra que eu vos dei por promessa, porque o Senhor Jesus Cristo esteve aqui na nossa terra, Ele esteve aqui, viveu e prometeu: eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, perseverai, acalmai, eu vou preparar lugar e vou, quando estiver tudo pronto, eu vou voltar. Agora os da esquerda, preparado está o lago de fogo para o diabo e todos os seus anjos, e todos aqueles que, mesmo tendo a oportunidade de se decidir, tendo a oportunidade de andar nos caminhos do Senhor, tendo a oportunidade de andar dentro da palavra, irmãos, nós não podemos deixar de falar de pecado, nós não podemos deixar de falar que há juízo. Nós não podemos deixar perder a oportunidade de falar, de entender que um dia nós estaremos diante do Senhor. Nós estaremos diante do grande trono branco. Nós não podemos perder essa grande oportunidade que nós estaremos ali diante do trono branco do Senhor. E nós estaremos ali. E como será a nossa situação? Nós precisamos entender que o que nós fazemos aqui, como aquele povo caminhava peregrinando até chegar a Sião, até chegar lá na cidade do alto, lá na cidade do rei Davi, na cidade do Senhor, para adorar no templo. Nós estamos encaminhada para os céus, e para que nós não venhamos a perder a nossa caminhada, não venhamos a vacilar na peregrinação, que nós venhamos a abrir os nossos olhos, nós venhamos a abrir os nossos corações, nós venhamos colocar os nossos corações e entender que a palavra do Senhor é para todos nós. Lucas 13, 25 e 28. Eu quero fazer essa leitura para finalizar. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Nós precisamos entender e vigiar. Eu quero finalizar nessa hora. Trazendo essa palavra para nós, para mim, para que mesmo eu tendo vigor em toda a minha caminhada, que no final da minha caminhada, quando o Senhor me chamar, eu venha estar de pé diante do Senhor, com as minhas vestes salpicadas de sangue, porque foi difícil, mas estaremos diante do Senhor. Que você possa nessa manhã colocar esse propósito no teu coração. Deixa a palavra de Deus entrar no teu coração.
Deixa a palavra de Deus permear a tua alma. Continue a caminhada. Você está no caminho, continue. Canaã é logo ali. Só mais um pouquinho de tempo, Canaã é logo ali. Nós não podemos perder a nossa caminhada. Nós peregrinamos por tanto tempo, né? Nós vamos peregrinar a nossa vida toda para chegar no final e perder por nada. Nós não precisamos disso, irmãos. Nós precisamos entregar a Deus. Nós sabemos que é difícil, mas os nossos pés firmados em Jesus, firmados na sua palavra, firmados nos preceitos que o Senhor colocou para nós, os princípios bíblicos. Que nós possamos, irmãos, sair daqui com essa palavra nos nossos corações. Que nós possamos sair daqui com a palavra de Deus nos nossos corações. Que você saia pensando que você tenha hoje essa oportunidade de se decidir aos pés do Senhor, de decidir mudar a sua trajetória. Talvez, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe da tua vida. Entrega para o Senhor o caminho. Nós sabemos que muitas das vezes nós olhamos para nós mesmos, nós precisamos examinarmos a nós mesmos, né? Os Coríntios fala sobre isso, examinarmos a nós mesmos. Então nós precisamos nos examinar, irmãos, e ver se nós estamos no caminho certo, se nós estamos vivendo, nós estamos dentro da palavra realmente, para que nós não venhamos a nos perder. Vigiemos, precisamos vigiar e orar, para que nós cheguemos diante do Senhor, mesmo com as nossas vestes salpicadas, com as nossas vestes sujas de sangue, não sujas, mas salpicadas pelo sangue, aquelas vestes de batalha, mas nós vamos chegar com elas brancas ali diante do Senhor. Nós seremos apresentados diante do Senhor, e o Senhor vai dizer para nós: vinde benditos de meu Pai. Eis a oportunidade de hoje, para que você e eu possamos entregar a Deus e pedir a Deus para nos direcionar. Por mais que nós não estejamos vendo a situação, mas o Senhor sonda os nossos corações. Ele pode fazer. Deus, eu não estou vendo, mas o Senhor sonda o meu coração. Como diz no Salmo 139, sonda o meu coração e vê se é em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos ficar em pé. Vamos orar nesse momento, agradecer a Deus pela grande oportunidade de ouvirmos a tua palavra, de podemos estar aqui cultuando, né, a Deus, louvando e bendizendo a Deus. Se você quer, eu vou estar orando nesse momento. Se você sente que quer, que essa palavra tocou o seu coração e você precisa firmar os seus pés com Cristo. Você precisa firmar os seus pés na palavra. Fique à vontade. Nós estaremos orando. Essa é a casa do Senhor. Nós precisamos pregar, nós precisamos falar, mas nós precisamos também abrir as nossas bocas e dizer que há salvação em Cristo Jesus. Dizer que há um Deus nos céus, que há um Deus que está no nosso lado. Ele é onipresente, onipotente, e Ele pode nos dar salvação. Se você quer oração, consertar com o Senhor, fique à vontade durante essa oração. Eu vou estar fazendo essa oração e logo depois nós vamos falar da oferta missionária. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós estamos, ó Deus querido, diante da Tua presença agora. Pai Santo, essa palavra, ó Deus querido, é a Tua palavra, Jesus. Pai Santo, é a Tua palavra, Deus. Não é, ó Deus querido, aquilo que nós, ó Deus, queremos dizer, mas é a Tua palavra, Deus. Pai Santo, que o Teu Santo Espírito traduza, ó Deus querido, em alto e bom som nos corações, ó Deus, da Tua igreja. No coração, ó Deus querido, de cada irmão, ó Deus, aqui presente. Pai Santo, cada vida, ó Deus, que se colocou, ó Deus querido, a estar aqui nessa manhã ouvindo a Tua voz, ouvindo, ó Deus querido, a Tua palavra. Pai Santo, cada vida que veio, ó Deus querido, aqui, ó Pai Santo, para buscar, ó Deus querido, o alimento, para buscar, ó Deus querido, o fortalecimento das Tuas mãos. Cada vida que veio, ó Deus querido, trazer, ó Deus, uma oferta de amor em adoração a Ti. Pai Santo, receba a nossa adoração nessa manhã. Pai, os nossos corações, ó Deus, estão ardendo diante da Tua presença. Nós queremos Te louvar, ó Deus, e Te bendizer, porque o Senhor tem nos dado a Tua graça,
o teu amor, ó Deus. Visita os nossos corações, que o teu Espírito fale poderosamente essa palavra, ó Deus, nos corações daqueles que ouvirem, ó Deus, essa palavra, ó Deus querido, diante, ó Deus querido, da tua presença, que venha frutificar, ó Deus, diante da tua presença, porque a tua palavra, ó Deus querido, não torna para trás vazia. A tua palavra, ó Deus querido, ela vai, ó Deus querido, e cumpre, ó Deus querido, o objetivo a qual tem que cumprir. Pai Santo, que a tua palavra cumpra o objetivo na minha vida nessa manhã. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te agradeço, ó Deus querido, pela força que o Senhor me deste para estar aqui. Te agradeço, ó Deus querido, pela tua graça, Pai, pelas tuas mãos de poder na minha vida, ó Deus, e na vida da tua igreja. Nós queremos desde já te agradecer. Pai Santo, leva-nos embaixo da tua graça e paz. Em o nome de Jesus, leva-nos, ó Deus, debaixo das tuas potentes mãos, ó Deus querido, para os nossos lares. Que nós possamos, ó Deus querido, manter, ó Deus querido, os nossos corações abertos, os nossos ouvidos abertos, ó Deus querido, para o Senhor, ó Deus querido, habitar. Em nome de Jesus, toma nas tuas mãos a vida de cada irmão aqui presente, cada família representada. Pai Santo, toma nas tuas mãos, nós já te pedimos e nós concordamos, ó Deus querido, nessa hora com aquelas orações, ó Deus, que nós fizemos, ó Deus querido, anteriormente, pedindo pela vida dos nossos pastores, pela família, pela vida das famílias, ó Deus, que estão afastadas, ó Deus, por motivo de doença, por algum motivo, ó Deus querido, que nós não sabemos, mas tu sabes, ó Deus, tu sondas os corações, tu, ó Deus querido, sonda, ó Deus querido, todas as esferas, ó Deus, e tu está, ó Deus querido, em todos os lugares. Nós queremos te pedir, leva-nos embaixo da tua graça e paz, para a honra e glória do teu nome nós te louvamos, em nome de Jesus, amém e amém.